Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez a você que se liga na Rádio Esportes Mais, programa Sport Show desta segunda-feira, dia 20 de julho, especial mais uma vez, programa de 1 a 11, trazendo mais um convidado mais do que especial nesta noite de entrevistas, de bate-papo. É uma semana importante, onde os campeonatos de fato começam a voltar aí no futebol brasileiro. O Campeonato Paulista essa semana já começa e a gente vai, obviamente, dar a nossa cobertura, como sempre você já está acostumado aqui na Rádio Esportes Mais. Mas o papo hoje ainda, temos aqui o nosso convidado Eli Sabiá Filho. Boa noite, Eli, seja bem-vindo ao programa Sport Show, a sua Rádio Esportes Mais, e o nosso amigo Ednei Andreotti. Boa noite, Eli, boa noite, Ednei. Boa noite, Júlio, boa noite, Ednei. Prazer aí estar falando com vocês, muito tempo sem se ver, sem se falar. É uma honra, é um prazer estar ao vivo aí com vocês. Boa noite, Júlio, boa noite, Eli, boa noite, amigos da Rádio Esporte Mais. Mais uma vez, esse papo descontraído, dinâmico, mas que nós vamos falar aqui no programa de hoje. É isso aí, natural aí de Mogi Guaçu, nosso convidado com 31 anos, já está pertinho aí de completar 32 anos, zagueiro, perninha esquerda, canhotinho, zagueiro canhoto é difícil de pão, hein? Já jogou saiu do Paulista, andou aí pelo Santos, Brasiliense, Atlético Paranaense, São Caetano. A gente vai falar muito aí dos clubes, tem uma trajetória já pelos clubes aí pelo Brasil, mas foi parar atualmente em Chennai. Você vai me ajudando, viu, Eli? As pronúncias aqui não são das melhores, mas você vai me ajudando, né? Chennai, localizada no Golfo de Bengala, no leste da Índia, é a capital do estado de Tamil Nadu. A cidade abriga o Forte San Jorge, que foi construído em 1644, e hoje é um museu que apresenta as raízes da cidade como Fortaleza Britânica, é o posto avançado de comércio da Companhia Britânica das Índias Orientais. Em Chennai há locais religiosos, como, por exemplo, a Igreja Anglicana de Santa Maria, construída no século XVII. População de mais de 7 milhões de habitantes. Chennai, que abriga o Chennaiyin Futebol Clube, é o atual clube do nosso convidado dessa noite. Você vai me perdoando aí as palavrinhas, mas isso é o que o Léo Cabral, o nosso comentarista, geralmente faz, trazer um pouco das informações do local onde os nossos convidados costumam morar e jogar. Falei muita besteira ou não, Eli? Não, tá correto. É mais ou menos por aí, né? Como é que é essa cidade onde você mora, lá na Índia? Cara, é um lugar totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Muita gente, muito trânsito, é um país que não peca no saneamento básico, então você vê muita pobreza ali em volta de onde a gente mora. Apesar de a gente viver num hotel luxuoso, mas em volta daquilo ali você vê muita pobreza, muita gente realmente passando necessidade. Mas é uma experiência diferente, é um lugar totalmente diferente do que a gente é acostumado aqui. Aí a gente está falando da cidade de Chennai. Como é que você foi parar na Índia, hein? A gente vai fazer hoje de forma contrária. Geralmente a gente fala do início da carreira. Vamos começar aí contando da sua experiência. Hoje você está no Brasil, a gente conversava fora do ar. Em março foi a sua última partida, a gente vai falar daqui a pouco. Você está para voltar, né? Tem aí a proposta para você voltar para lá. Mas como é que foi sua ida para a Índia? Conta para a gente. Eu estava no Sampaio Correia e tinha recebido uma ligação do empresário aqui do Brasil, perguntando se eu tinha interesse de ir para a Índia, porque lá estava começando, se eu não me engano, era o segundo ano da liga, que está indo para o 7º ano lá. E ele me passou uma proposta. Na época o treinador era o Marco Materazzi,
Ele tinha mandado meu material para o clube gostou, o treinador também tinha gostado. E a gente conversando, chegando num acordo de ir para lá, que era uma proposta financeiramente boa, e para abrir uma porta diferente, né? No mercado diferente, no mercado novo, que até então ninguém conhecia. E eu acabei arriscando e dando certo, e graças a Deus tô feliz onde eu tô hoje. Essa foi a primeira temporada que você esteve lá ou não? Sim, foi a primeira temporada que eu fui para lá, se eu não me engano, 2016 ou 2017, agora eu não me recordo. Mas eu fui para lá, fiquei uma temporada, depois voltei, fui para a Arábia Saudita, Al e aí Riyadh, né? no Al Raed, Al Riyadh. fiquei uma temporada no Al Raed e depois acabei voltando para o Chennai. Aí joguei uma temporada, joguei a última temporada agora, e a gente está conversando para acertar os detalhes do meu contrato para poder voltar. Eli, por ser uma liga nova, como é que tá a torcida? Como é que tá todo o envolvimento do país pela competição? Então, o pessoal lá o primeiro esporte é o cricket, né? Então, o futebol assim é uma novidade. Mas vai bastante gente no clube, nos estádios, o pessoal é bem fanático, assim. Ali, nosso clube gira em torno de 20 mil, 18 mil torcedores por jogo. Então, é uma coisa que vem crescendo no país. O futebol vem crescendo e crescendo forte. Já está indo para o 7º ano. E agora, eles decidiram lá que o campeão, o primeiro... que essa temporada, o que ficou em primeiro lugar ganhou a vaga para jogar a Champions League da Ásia. Então é uma liga que vai crescer, eu acho que tem tudo para crescer, aumentar a quantidade de clubes, que hoje são 12. Então, como é uma franquia, o pessoal tem que comprar essa franquia para botar o clube para jogar a liga. Então eu acho que tem tudo para crescer cada vez mais lá, como foi na China, né? Sim. Já mandar um abraço pro nosso amigo Gabriel Goto, né, que fez a ponte aí pra gente fazer essa entrevista aí. Ele já também manda aqui uma mensagem aí, dizendo que você se adaptou muito bem e já caiu nas graças do torcedor lá. Esse torcedor que você falou, 18, 20 mil que já acompanham, eles são bastante fanáticos mesmo, faz barulho, é igual aqui que o pessoal leva tambor, faz. Como é que é os que acompanham o futebol? Como é que é esse fanatismo pelo futebol lá na Índia? Cara, eu fiquei impressionado que quando eu fui para lá, que eu tinha dado uma pesquisada, eu sabia que o forte lá não era o futebol. Então eu não esperava tanta torcida, tanto carinho assim do pessoal com os jogadores, como aconteceu. São fanáticos, levam tambor, pintam o rosto, faixa, bandeira, é como se fosse aqui no Brasil. O clima é praticamente parecido com o nosso aqui de calor, é muito parecido. Então acho que foi por isso que os brasileiros se adaptam bem e é muito querido o jogador brasileiro lá. Dos clubes que você jogou aqui no Brasil, algum se assemelha com o que você joga atualmente lá? Talvez assim, em termos... Não em campo o jogado em si, mas eu falo nesse ambiente, torcida, tem algum que se assemelha um pouco ou não? Cara, para te falar sinceramente assim, eu acho que o Santos é bem parecido, onde eu joguei, que a torcida vai, apesar do estádio nosso ser um pouco maior do que a Vila, é bem parecido com a torcida do Santos, assim, dá para se comparar com a torcida do Santos. Claro que de qualidade técnica, essas coisas, nem se compara com o Brasil, que o Brasil é muito, muito à frente do que é lá. Mas a torcida deles não tão corneta como já é do Santos, não, né? Não. O engraçado é que lá não tem isso, cara. Lá... Ainda não tá assim, não, né? Não, eles não têm essa maldade, ainda não conheceram isso de cobrar o jogador, de ir xingar, tanto que a gente começou o campeonato muito mal. Ficamos
ali em último colocado bastante tempo. E tanto que eles apoiavam, eles acreditavam, pediam para os jogadores não abaixar a cabeça, era mensagem o tempo todo. E foi nisso daí que a torcida abraçou. Aí teve uma mudança de treinador e a gente conseguiu dar aquela arrancada para chegar até a final. Ô, Eli, e seleção? Eles vão buscar pessoas de outros países para montar essa seleção? Como é que é? Eles já procuraram alguma coisa para conversar com você? A princípio lá é só indiano. Eles não tem nenhum jogador assim de fora, de outra nacionalidade na seleção da Índia. Eu não sei se o presidente lá deles eles querem, tem um projeto de fazer a Índia chegar numa Copa do Mundo, mas eu não sei se vão fazer isso só com indianos, se eles pensam em colocar jogador de outra nacionalidade para reforçar. Ainda não chegaram nesse ponto, nessa conversa. Mas eles brincam, né? Pô, você poderia vir jogar com a gente na seleção. Outros jogadores também, eles falam, pô, se esse jogador tivesse aqui o passaporte indiano, ajudaria muito a gente. Mas eu acho que isso vai levar um pouco mais de tempo para eles abrir a mente e querer trazer jogador de fora, né? No seu time, quantos brasileiros tem? Hoje é eu e mais um. O Rafael Crivellaro, vive em Portugal, mas ele é aqui do Rio Grande do Sul. E essa temporada ficou eu e ele. Olha, o Gabriel tá dizendo que você caiu nas graças da torcida, mas que a Valentina faz mais sucesso do que você lá, virou mascote, é isso? A Valentina é bem querida. Eu acho que por ser a caçulinha ali das crianças, né? Que de filho era ela e tinha mais um romeno que tinha um filho um pouco mais velho. Mas a Valentina realmente ela é adorada lá pelos torcedores. Todo mundo gosta, o tempo todo mandando mensagem e dando presente, querem ver ela o tempo todo. Então é um carinho muito, muito bom que a gente recebe dos indianos. Tá aí agora uma pergunta interessante aí. Você está falando que eles ainda não têm essa maldade da cobrança, né? De como aqui tem no Brasil, independente até de tamanho. A gente sabe que time pequeno ou time grande, a torcida, quando ela cobra mesmo, né? Vai em treino. Você fala que eles gostam até da sua filha, por exemplo. No seu time e nos outros times, eles acompanham treinos, é liberado, os clubes permitem a presença dos torcedores no local de treino? Como é que é essa relação fora do estádio? Você tem liberdade para ir a um restaurante, a sei lá, um supermercado, andar tranquilamente com assédio, sem assédio? Como é que é esse ir e vir e esse trato com os torcedores? O clube às vezes libera, não é sempre que libera para os torcedores ir no treino. Claro que um ou outro às vezes está ali olhando de longe, acompanha, mas às vezes o clube faz de abrir um espaço com a segurança e tudo para deixar ali em torno de 20, 30 torcedores que são das organizadas para acompanhar o treino nosso, saber. Tá me ouvindo, Júlio? Sim? Sim, Agora sim. agora voltou. Não, tá, Então, de vez em quando eu deixo você na tela aqui, só para ficar mais destacado. Tá. Tranquilo. Então, no dia a dia, assim, às vezes eles vão, como eu estava te falando, o clube libera, para eles poderem acompanhar. Agora, em questão de sair, de ir num shopping, no supermercado, a gente sempre tem um motorista ou segurança para estar acompanhando. Mas é tranquilo, eles respeitam. Claro que eles têm aquela vontade de chegar e bater uma foto, um ou outro pede, mas como tá com segurança por perto, aí o segurança pede para evitar, para não ter tanto contato assim, porque a gente não sabe o que o cara tá pensando,
Então eles pedem para evitar e quando sair avisar o clube, para estar sempre alguém junto, sabendo onde a gente está. Mas é um carinho bacana, é bom de você estar num lugar, num país diferente e ser tratado da forma que eles tratam a gente lá. Isso aí é muito importante para o jogador. Ô Eli, eu queria te perguntar, saber, quando você recebeu essa proposta, você estudou sobre a Índia, a cultura, como é que foi a sua adaptação à língua? Até porque se falasse para mim, você vai para a Índia hoje, eu só conhecia o Raj, que é o personagem do Johnny Quest do desenho, e o Dalsin, que é do Street Fighter, cara. E aí eu falei, cara, como é que é isso daí? Como é que é a linguagem, a conversa? Como é que foi você estudar a cultura deles? No começo, assim, quando vê a proposta, você fica meio assim sabe, por a Índia, pô, futebol na Índia, nunca ouvi falar, mas aí eu fui pesquisar, fui mais a fundo para ver e vi que tava o Zico lá como treinador, o Roberto Carlos foi para jogar e ficou como treinador na equipe dele, aí tinha o Materazzi, o Elano teve lá, o Elano foi campeão no Chennai, jogou lá no Chennai com a gente. Então você vai olhando e vai vendo, e é claro que é uma mudança radical, que até então você não sabe o que espera. Você vê as notícias, lê, mas viver o dia a dia é diferente. É tudo novo também, né, Eli? É tudo muito novo e uma cultura diferente, né? Os costumes diferentes, a língua. Cada região que você vai é um dialeto lá diferente. Mas a língua que predomina lá é o inglês, né? Que eles são uma colônia britânica, então a maioria deles fala inglês. E aí, devagarzinho, eu fui aprendendo. Claro que até hoje estou na luta para aprender a me comunicar melhor com eles, né? Que quando eu cheguei lá, a gente era em 4 brasileiros, então você não via a necessidade de ficar falando inglês toda hora, e era a gente falando entre a gente ali o tempo todo, então você acaba relaxando e não aproveita esse momento, esse tempo de aprender um outro idioma, aprender uma outra língua, né? Mas agora eu foquei bem nisso daí para poder me comunicar melhor e graças a Deus tô conseguindo aí. Isso é normal, né? Você acaba entrando na zona de conforto porque você tem 2 idiomas, né? O idioma do português brasileiro, que são seus colegas já que é mais fácil, e o idioma da bola, né? Porque dentro do campo também, às vezes, isso se dilui, né? Dentro do jogo em si, um gesto, um grito, uma coisa assim, a questão do idioma acaba se desfazendo. O problema é o fora de campo mesmo, né? Ali dentro de campo no gesto, assim, no dia a dia, você pega, né? Você toda hora ouvindo aquela palavra, a mesma palavra, você acaba acostumando e entendendo. Agora, como você falou, o problema é se comunicar fora do clube ali, né? Quando você precisa ir num supermercado, num shopping ou num hospital, você dá uma entrevista, que nem eu já não dou muita entrevista lá, até por não falar muito bem o inglês, então eu não faço muita entrevista assim. Vou nos eventos que tem muito evento para fazer, toda hora você está fazendo alguma coisa, mas para falar, para me comunicar assim, ainda não estou fazendo. Tanto que agora eu comecei a focar mais nessa área que o pessoal do clube pediu, para estar dando mais entrevista, para estar falando mais com a televisão, que o pessoal quer, eles pedem, né? Pô, tem que trazer o Eli para falar. O Eli não é muito divino nas entrevistas, então o pessoal do clube pediu para mim dar uma focada mais nisso daí para mim poder comunicar, até porque, quando eu falei pro pessoal, eu sou um cara um pouco tímido, então para mim é difícil eu estar na frente de uma câmera e falar um outro idioma, às vezes uma coisa que eu não vou entender, não vou saber falar. Aí eu pedi para não ir tanto nesses eventos e agora eu estou focando para ver se essa próxima temporada eu já começo a participar mais. Até porque, né, Eli, como o Gabriel colocou ali, você vai caindo na graça da torcida, o torcedor quer te ver, quer conversar com você, aí vai caindo o lado da idolatria mesmo, né, do próprio torcedor.
do clube, ele quer estar próximo. E às vezes não é até sacanagem sua, é uma preservação sua para não jogar uma bola fora, falar algo errado, né? Exatamente. Eu até converso pessoalmente assim com algum torcedor, explico para eles. Eles entendem, sabe que é difícil, não cobram tanto, mas eles falam, pô, tenta se esforçar um pouco mais, seria bacana a gente ver você falando numa rádio ou na TV. Aí eu fiquei. A gente fica até meio chateado, porque já tô lá há 2 anos e não. Às vezes evito de ir nisso daí para não ter esse problema de falar alguma coisa errada. Mas eu prometi pro pessoal que essa temporada eu vou me dedicar mais e estar mais disposto a participar lá com eles. Você vê, né? Às vezes a gente faz um paralelo com os outros estrangeiros que jogam aqui no Brasil, e aí a gente tem dois outros exemplos. Aqueles estrangeiros que não falam o português, mas que dão entrevista só no idioma deles, e aí o pessoal fica bravo porque fala, pô, o cara tá aqui no Brasil e não se preocupa em falar o português, e não tá nem aí, mas dá a entrevista. Ou aquele que é tímido, que não gosta de dar entrevista, mas às vezes na verdade não é que não gosta, ele, como você mesmo citou, né, tem uma certa dificuldade, está tentando se adaptar, e para não falar alguma coisa que de repente pode cair naquela cilada do português, falar alguma coisa errada, acaba preferindo não dar entrevista. Então ele acaba ficando mal também, porque o pessoal fala, ah lá, tá aqui e não quer dar entrevista. Então é dura essa questão do idioma também, né? Tem que tomar bastante cuidado. Tem uma outra pergunta aqui do Jefferson. Daqui a pouco a gente vai voltar um pouquinho no tempo aí, falar um pouquinho aqui do Brasil. Mas o Jefferson aqui, ele quer saber o seguinte, se a estrutura, claro, comparar tecnicamente talvez não, mas a estrutura do futebol da Índia, dá para você comparar um pouquinho aí aqui ao Brasil entre Série A, B ou C? Como é que você diz, pelo que você viu desse 1 ano e meio, um pouco mais dessas temporadas que você passou aí, você disse que são 12 equipes que já tem na liga, né? Como é que você compara essa liga, nesse período que você teve, às séries A, B ou C do Brasil, em que fase que estariam aí? Então, eu vou falar do nosso clube. Dá para comparar, né? Do nosso clube, falando a estrutura que eles dão pra gente em questão de campo, vestiário, material. Em geral, você pode se comparar uma Série A aqui no Brasil, que é bem estruturado o clube lá onde eu tô. Eles se preocupam muito com isso. O profissionalismo, questão de horário, campo de treino perfeito, local para tomar banho, para se trocar. A gente tem um ônibus próprio do clube. Então, ali na Índia, eu diria que a gente é um dos melhores nessa questão de estrutura. É claro que tem alguns outros clubes lá que não tem um campo de treino legal, e quando a gente vai jogar fora, a gente vai 2 dias antes, um dia para treinar lá no local lá da cidade. Então a gente acaba conhecendo os outros locais de treino. Uhum. Então eu posso te dizer que ali tem uma mistura entre A, B e C de estrutura assim dos clubes. Tipos, né? Você vai encontrar de todos os tipos. Ele tem jogador do Afeganistão na sua equipe, cara? Essa temporada. Aqui, tem jogador da Romênia. Essa temporada a gente era 7 estrangeiros, era 2 brasileiros, 2 romenos, o afegão e o outro, a gente tinha um maltês e um da Lituânia. O da Lituânia, tanto que foi o artilheiro da liga, foi o cara que nos ajudou muito essa temporada lá. Vocês estão que prateleira? Vocês podem ser considerados um time de ponta hoje lá, ou vocês são um time mediano na competição? A gente lá é um time de ponta, que a gente tem 2 títulos no campeonato. A gente só perde para esse time que a gente perdeu a final, que eles passaram a gente agora, que eles têm 3 títulos. E um outro clube que ganhou uma temporada lá, que é um clube novo, que o primeiro ano deles na liga eles conseguiram ser campeão. Então pode-se dizer que a gente lá é um time de ponta, assim. Time que é para brigar por título, para estar nas cabeças ali.
Pô, que legal, ele acho que, voltando até na outra pergunta que eu fiz, o que era jogar na Índia, mas, cara, quando você pesquisou, viu que tinha jogadores, e, cara, e se jogar num time de ponta lá, como você falou, moramos num hotel de luxo, cara, pô, você sabe muito bem isso e sabe do que eu vou falar. Aqui no Brasil, cara, já falamos isso em outros programas, 6 meses você não sabe onde você tá, e aí você tá num time desse, cara, não importa se é a Índia, se aonde, você tá caindo, tá virando um ídolo da torcida, num time de ponta, num time que briga por título, cara, acho que muita gente queria estar onde você tá, você fala assim, a Índia, pô, ele tá na Índia, cara, mas eu tô vendo, depois desse papo, fala, pô, muita gente queria estar nesse time, cara. Até estava comentando numa outra entrevista que eu dei para uma rádio, que o cara me questionou sobre jogar na Índia. Eu até falei para ele que é um mercado que está crescendo e vai crescer, tanto que é muito jogador de ponta que já jogou Premier League, que já jogou a La Liga, e hoje está tá lá na Índia porque é um mercado que está crescendo, é uma liga estruturadíssima, o campeonato em si lá é muito disputado, é brigado, e você pode olhar pelas imagens, é só campo bom, os estádios todos Lá é tudo perfeitos. grama natural, né? Não tem grama sintética não, né? Não, tudo grama natural. E o que me fez Esse gostar daí, só pra eu situar, esse jogo que eu tô colocando aí é a final, né? Do dia 14 de março, foi o último jogo. Foi a final da Liga, né? 3-1 pro Kolkata, né? Que é o time. isso. Então é o jogo da final aí da temporada. E aí, só pro pessoal que tá nos assistindo aí acompanhar, saber que jogo é esse que a gente tá colocando aí. Esse aí foi o jogo da final. A final foi numa cidade, nem na nossa e nem na deles. Foi em Goa e já não tinha público, já portão fechado. Foi um jogo atípico, nem parecia uma final, porque você não tem o clima da torcida. É uma coisa que nos dava um gás a mais, era o torcedor nosso, que ali eles empurram mesmo. E, cara, foi decepcionante a gente perder o título, porque a gente veio numa crescente, tava num momento que a gente não perdia para ninguém, tanto que a gente pegou esse time algumas rodadas antes, ganhamos deles de 3-1 lá na casa deles, tiramos o líder do campeonato na semifinal, então a gente estava naquela expectativa de ser campeão, era enorme. E esse jogo, um jogo atípico, onde quase ninguém jogou bem, ninguém conseguiu fazer o que vinha fazendo e infelizmente a gente saiu de lá com o vice-campeonato. Mas Mas respondendo, é uma equipe que já vem, quer dizer, você já tem 2 campeonatos, quer dizer, vem brigando, né? Tanto que aí você tem a possibilidade de voltar a fazer mais uma temporada lá estruturado, porque se você for falar, pelo que eu notei, a sua equipe ela é de 2014, né? Quer dizer, é uma equipe nova, não adianta a gente pensar que uma temporada de 2014, por mais que a liga seja nova, você já tem 2 títulos, tem um vice-campeonato agora, se você analisar, é nova e bem estruturada e já com resultados, né? Entre 12 equipes, você tem aí 2 títulos, um vice-campeonato, quer dizer, está bem estruturada, mesmo que, e ainda chegou nessa final aqui, poderia ter levantado o caneco aí, né? é o que eu te falei, foi frustrante porque a forma como o time reagiu durante a competição, de estar lá embaixo e tá sem ânimo, sem força, a gente não conseguia reagir, era só pancada atrás de pancada, e a gente conseguir chegar numa final, como a gente chegou. É claro que todo mundo queria o título, mas para muitos ali o campeão foi a gente, porque o que a gente fez na temporada ali de reagir como a gente reagiu, ficar 9 rodadas sem perder. Então, foi gratificante nesse ponto, mas é claro que todo mundo queria o título.
mas é uma baita de uma equipe, é uma equipe bem estruturada, esse time de Kolkata. É uma equipe que investe pesado também para brigar por título. E foram merecedores também, jogaram bem a final. Não deram espaço para a gente, que eles sabiam que o nosso time era um time rápido, um time leve. Então eles ficaram o tempo todo ali atrás e conseguiram, às vezes que chegou para definir mesmo. Então a estratégia, né, que adotaram, enfim, faz parte do processo de decisão. Tem mais uma mensagem aqui. Iris Marlen Pereira, tive o prazer de acompanhar toda a carreira profissional do Eli, posso afirmar que cresceu muito profissionalmente como pessoa extremamente humilde, só consigo torcer e desejar muito sucesso. As mensagens vão chegando e a gente vai colocando aqui. Outra mensagem, José Luiz, grande jogador desde o Paulista de Jundiaí, jogador de seleção. Aí, grande abraço também, José Luiz. Falando em Paulista, que eu lembrei, eu ia te perguntar sobre alimento, comida. Como é que é a comida aí lá na Índia? Alimentação comum, tem muitas variedades, aquelas comidas típicas lá, exóticas. O que te chama a atenção lá? Cara, lá é só pimenta, é muito molho. Eu não como. Eu, pra ser bem sincero, tô lá, vai fazer 3 temporadas que eu tô lá. Se eu experimentei alguma coisa ou outra, mas não dá. É muita pimenta, de arder o olho se chegar perto da panela da comida deles. Eu ia falar eu falei do Paulista, porque eu lembrei, a pergunta é se você ia preferir uma comida típica de lá ou o lanche do Paulistinha ali na frente, lá do trailer, lá do Jaime Sintra. Ah, cara, ali é fenomenal aquele lanche ali, aquele trailer ali, tá louco. Nem se compara, não chega nem perto. Oi, Dinei, preciso beber água. Não caiu nenhuma, né? Vou tomar uma água aqui, viu, Dinei? Pode, ó, isso aí, ó. Quero uma dessa, hein? O Eli, não caiu então nenhuma pegadinha de comida errada lá. Então tá tranquilo, você já foi certo disso. Aqui, a fera chegou. Ó, o xodó da Índia aí. Olha lá, fala oi pro pessoal. Fala oi, dá tchau pra eles. Ficou vermelho, agora travou. Eu não cheguei a cair em piadinha deles lá com comida, não, porque a minha esposa também vai, ela leva as coisas para cozinhar pra gente, pra minha filha, né, que a Valentina é do feijão, tem que ter feijão, almoço e janta para ela. E a gente lá é na massa, é no arroz, é um frango, é um peixe, porque eles não comem carne, né? Então a gente se vira nisso daí. É mais o feijão que a minha esposa leva para fazer lá pra gente no dia a dia. E a gente se vira desse jeito, mas para comer a comida deles, esquece, não dá. Difícil, né? Bom, só para a gente voltar um pouquinho agora para a sua trajetória aqui no Brasil, só para finalizar, o Carlinho Cabral, que é um comentarista nosso aqui também, você chegou a comentar o campeonato lá ainda, esse ano vai dar vaga para a Champions League da Ásia ou já dá? Qual que é a competição que dá vaga lá no campeonato da Índia? Então, essa temporada eles decidiram lá no meio da temporada que, como a gente classifica em 4 para fazer semifinal e final, o que classificou em primeiro ganhou a vaga para jogar a fase de grupos da Champions da Ásia, e o que realmente o que ia para a final, o campeão vai jogar tipo uma sul-americana, que lá se chama a FC Cup. A gente achou que ia entrar pelo menos para fazer os playoffs, mas esse ano a gente não vai. Dois, né? Pois é. Puxa vida, hein? Mas tá bom, agora é focar nessa temporada aí se vai continuar essa regra do primeiro colocado ganhar essa vaga da Champions da Ásia e a gente brigar para se classificar em primeiro, que essa temporada entramos em 4º colocado, né? Ô, Eli, você acha que com a idade que você chegou aí, também casado, tudo, te ajuda bastante também para ficar no país, porque não tem aquela, quero voltar ao Brasil. Acho que
já vai com outro foco. Eu falo, mas o Júlio depois de levantar, porque você chegou aí para a Suíça muito novo, depois de parceria com o Paulista, mas hoje com outra cabeça e experiência também ajuda muito, né? Não é chegar na loucura, né? Exatamente. Eu fui primeiro, né? Quando eu fui a primeira temporada, eu não tinha minha filha ainda. A minha esposa, na época ainda a gente não era casada, ela foi para ficou 2 meses lá comigo. E depois que a gente teve a Valentina, que ela foi para lá, se adaptou bem no lugar. O pessoal, como eu te falei, tenta fazer de tudo para a gente, não deixa faltar nada. Então a minha esposa, minha filha gosta muito de lá, o pessoal também gosta muito deles. E é uma coisa que pesa muito para a gente poder voltar e dar sequência no trabalho lá, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho como eu te falei, lá do início, para a gente ter o pessoal está perguntando aqui como é que foi a sua carreira no Brasil antes de você chegar aí. Então, queria saber o seguinte, você começou na base do Paulista, né? Como é que você veio parar no Paulista? Você é de Mogi Guaçu, como eu falei, né? Sua família é de Mogi Guaçu. Quem te trouxe para o Paulista? Então, eu estava em Mogi, eu jogava numa escolinha da prefeitura lá, e a gente tinha um campeonato para disputar um estadual em Americana. E na nossa chave tinha o Paulista de Jundiaí. E eu acabei fazendo um jogo bom. Na época o treinador do time que a gente pegou era o Palinha. E ele falou se eu tinha interesse de ir para Jundiaí, fazer um teste, ficar uns dias lá treinando para dar uma variada. E falei, não, claro, é só vocês me ligar, marcar o dia que eu pego e vou. E na época o treinador do juvenil era o Baroni. Eu fui, fiz 2 treinos e o Baroni, junto com o Palinha, falou que eu ia dar continuidade ali, era o ano 2005. E eu pedi a transferência escolar e dali então comecei a minha trajetória no Paulista em 2005. E que ano foi o primeiro jogo profissional daí? Não entendi. O primeiro jogo profissional daí seu, porque foi base, quando você foi pro... Eu ia estrear contra o Corinthians no Campeonato Paulista com o Mancini. Mas aí o Mancini optou por não me colocar e eu fui para a Taça São Paulo com os juniores. E voltando, quem assumiu foi o Marcelo Veiga para jogar o brasileiro da Série B 2007. E eu estreiei ali com o Marcelo Veiga. Se eu não me engano, foi um jogo em casa contra a Portuguesa. Agora eu não me recordo, mas a estreia foi em Jundiaí. Cara, e você pegou um elenco ali, né, que 2007 foi o ano do rebaixamento, mas você tinha ali, depois 2008, cara, gente do mundo do futebol ali que gosta de uma resenha. Tô falando de Marco Aurélio, daí tinha Thiago Matias, tinha o Ricardinho, que era o pessoal que atazanava. Como é que era isso, vocês subindo e esses caras atazanando ele? Então, eu tive pouco tempo ali no Paulista, né? Que eu subi em 2007. Só que no meio na minha subida, eu já vinha conversando que o Paulista tinha feito aquela parceria lá do Campus Pelé. Sim, verdade, verdade. E eles iam mandar 3 jogadores para a Suíça. E eu estava no meio desses 3, que foi eu, o Pedro Henrique e o Rodolfo. Então eu acabei fazendo 4, 5 jogos ali no profissional. Lausanne, né? E eu fui pro Lausanne. Foi uma briga muito grande, que eu comecei até então eu era reserva, treinava, não tinha muita expectativa de eu jogar. E quando o Marcelo Veiga assumiu e me colocou para jogar e eu comecei a ir bem, o Marcelo Veiga já não queria me liberar mais. Só que como tinha um acordo, o presidente já tinha acertado tudo, não tinha como voltar atrás mais. Tanto que na época o Pitico brigou, tentou fazer de tudo para que eu ficasse e jogasse aquele ano que foi o ano que o Paulista caiu. Mas aí eu já tinha ido embora, então eu fiquei de 2007 a 2008. 2008, na metade de 2009, eu voltei pro Paulista.
Que aí o Paulista, eu fiz o Campeonato Paulista e depois eu fui para o Santos, emprestado, né? Mas deixa eu ver se eu entendi. Você chegou em 2005 no Paulista, mas ainda você era juniores. Mas ali você já tinha possibilidade de estrear no profissional em 2005? Em 2006, 2005, Para 2006, 2006 você já teve uma sondagem que você já poderia ter sido aproveitado no profissional. E aí eu treinava bastante. resolveram não te utilizar. Levaram praticamente 1 ano e meio, vamos chamar assim, para não arredondar 2 anos, mas 1 ano e meio para enxergar que você realmente tinha potencial, te dar oportunidade. E aí, na hora que resolveram achar que você tinha potencial, que resolveram não te dar oportunidade, aí já tinha perdido, né? Aí não dá tempo, né? Então, eu fiz uma Taça São Paulo, fiz um bom campeonato e o Mancini vinha acompanhando. E levava eu e o Eduardo para treinar com o elenco profissional. Mas o Eduardo acabou jogando esse jogo contra o Corinthians e dali ele ficou. E eu voltei para os juniores. O Eduardo lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo. E eu joguei mais uma Taça São Paulo. Foi então que o Mancini saiu na chegada do Marcelo Veiga, que ele pegou e me firmou como titular da equipe, me deu uma oportunidade, foi onde eu comecei a jogar. Só que nesse meio tempo o Paulista já tinha firmado o contrato meu por empréstimo lá com o Lausanne. Aí não tinha como voltar atrás. O Rodolfo também vinha bem, né? Ele também vinha for... como titular em alguns jogos, né? Isso, quando jogava o Rodolfo, o Pedro Henrique, o atacante. Sim. E nesse meio, tudo tinha uma confusão que também o Paulista tem o Eli Oséias. Aí ficou uma confusão danada, Eli Sabiá, Eli Oséias. E depois ainda veio mais 2 Sabiá, né? Aí tem que confundir. Não, peraí, não começa a botar os sabiás ainda nessa história, não. Vamos deixar eles aí para daqui a pouco. Eu quero colocar os outros sabiás nessa conversa, mas daqui a pouco. Vamos. Bom, aí Paulista à parte, foi uma história bacana também que você construiu saindo aqui. Aliás, tem boas lembranças aqui de Jundiaí, né, Eli? Com certeza, aí foi o começo de tudo. É uma cidade que eu tenho um carinho enorme. Fiquei triste de ver aonde foi parar o clube, porque é um clube que sempre revelou jogador, sempre saiu jogador bom daí, jogador de seleção. Então, quando eu fui para a Suíça e de longe ver o Paulista sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro, que é uma vitrine muito, muito boa para os jogadores da base, né? E ali, como eu te disse, revelou e revelava muitos jogadores bons. Para mim foi frustrante não poder estar lá e ajudar dentro de campo, sei lá, de alguma forma poder ajudar o Paulista a não se rebaixar. Tanto que 2010, 2011, que a gente brigou muito ali no Campeonato Paulista para não cair, já era tempos difíceis ali, porque o Paulista dependia do campeonato para se manter durante o ano. Então a gente sabia da responsabilidade que a gente tinha de pelo menos permanecer o clube na primeira divisão. E enquanto eu tive lá, que eu saí em 2011, enquanto eu tive lá, eu pude fazer o meu melhor e ajudar o Paulista a se manter pelo menos na elite do Campeonato Paulista. Você viu as 2 fases do Paulista, quer dizer, a realidade, né? Que dali foi só queda. Chegou a subir esse ano, mas é um momento delicadíssimo. Você ali em 2011 começava mesmo uma decadência do Paulista e gerações. Acho que a geração de 2011, 2012 foram as últimas que revelaram jogadores para jogar tipo que estão hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Samuel Xavier, que tem o Felipe Alves, o Wagner, que jogou recentemente, o Mike. Depois o Paulista também a base foi ficando meio de lado, foi acabando também, viu, ele? É complicado. É triste de ver onde o clube está, né? Porque é uma cidade boa, é um clube para trabalhar. A gente
não tinha o que reclamar. Sempre tivemos de tudo ali, principalmente na base, o pessoal sempre olhou com carinho pra gente. Então eu particularmente fico triste de ver a situação que o Paulista se encontra. Mas eu tenho certeza que alguém ainda vai olhar com carinho pro clube e querer reerguer e com certeza o Paulista vai voltar mais forte ainda. Bom, eu já ia mudando aqui do Paulista, mas o Gabriel me pediu para chamar você num assunto aí que você contar a história da hipnose com Tesser. Tesser. Como é que é essa história aí? Conta pra gente aí. É Tesser, é isso mesmo? Isso. O Gabriel não tem o que fazer, ele só quer achar a resenha do... Foi o Bonequini que levou ele, né? Foi o Bonequini. A gente tava naquele momento difícil, né? Acho que de 5 jogos tinha que ganhar 4 para não cair. E aí trouxeram o Tesser, esse hipnólogo aí. Cara, foi uma experiência bacana, né? A gente nunca tinha visto, não sabia como é que era. Falar que não ajudou, porque realmente ajudou. A gente, dos 5 jogos, ganhamos acho que 4, empatamos 1 e o clube não caiu. É um cara que, tipo, ele mexe com o teu psicológico, né? Ele faz você querer ir além daquilo que você pode, dar um pouco mais daquilo que você acha que, cheguei no meu limite. Mas você sempre tem um pouquinho a mais para dar. Então ele fez, como ali era só jogador, moleque novo, o pessoal muitos da base, todo mundo querendo mostrar e querendo ajudar. A gente abraçou a ideia do Bonequini e fomos até o final com o Tesser. O que era caco de vidro? O que era? Não lembro ele. O que era que a turma tinha que pisar? Andamos no caco de vidro. Não sei, mas tá dizendo aqui, ó, que vocês até comemoraram o gol, hein? Comemoramos, acho que foi o gol do Felipe Azevedo, que ele pinou o Marcelo Xavier não podia olhar para ele, era olhar e dormir. O Marcelo Xavier era o cara mais sensível do elenco. E ele fez a gente andar no caco de vidro na véspera do jogo, fez a gente quebrar madeira num soco e fazia a gente imaginar que a gente estava num círculo de fogo e para colocar tudo que a gente queria de positivo ali naquele círculo. Cara, foi umas histórias que é só o Gabriel para lembrar isso daí para resenha. Eu lembro isso que até o jornalista Fábio Manzini passou também. Ele hipnotizou o Fábio Manzini do jornal, na época do Jornal de Jundiaí também. Foi embora também nesse caminho, nesse caco de vidro aí. Cara, mas é uma sensação que é difícil de descrever se andar ali sobre o vidro. E é um caminho que e ele falando só olha para frente, não olha para baixo, vai colocando o teu pé, vai ajeitando o teu pé e você vai passar e não vai cortar o pé. Cara, é de uma coragem de fazer, porque era a véspera de jogo, a gente precisava ganhar o jogo e a gente pisando no caco de vidro. E depois que você passa daquilo ali, é uma sensação que não tem como descrever, é única. É uma coisa muito boa que você sente. Bom, mas é isso aí. Bom, aí depois você andou, foi para a Suíça também foi uma passagem, foi curta, né, mas uma experiência importante também na vida, e aí você foi parar na Vila Belmiro, né, você até comparou o estilo de torcida da Índia com a de Santos. Como é que foi essa passagem lá em Santos? E em 2009 para 2010, ali também aquele Santos já era um Santos fumaça também, né? Eu cheguei lá, na época que eu cheguei, tinha muitos zagueiros, tinha acho que 7 zagueiros e tudo cara consagrado já, né? Fabão, Fabiano Heller, Domingos, aí depois veio Edu Dracena. Então eu olhava aquilo ali e ficava me imaginando como é que eu vou fazer para jogar, onde é que eu vou entrar aí nesse time. Quem vai sair para eu jogar? E o Neymar começando esse time também, não era ele? O Neymar vinha subindo, ele, Ganso, Alan Patrick, o André atacante. Então tinha muito moleque bom ali, era um time muito bom. Foi o Mancini que pediu sua contratação?
Eu fui junto com o Felipe Azevedo. O Mancini levou a gente para lá, mas com o Mancini eu não tive muita oportunidade para jogar. E o time vinha muito mal no começo do campeonato, né? E o Mancini acabou saindo, acho que na nona rodada, na sexta rodada, que a gente tinha perdido por Vitória lá em Salvador. E nisso o Vanderlei assumiu. O Vanderlei Luxemburgo chegou, assumiu o elenco. E a gente ia fazer dois jogos fora, que era Náutico e Curitiba. E treinando lá em Recife, ele me chamou de canto, falou que ia me dar uma oportunidade, que ele não queria saber se eu estava preparado ou não, que ele só queria que eu entrasse e jogasse. Falou, vou te dar uma oportunidade, você sabe da situação do time, entra lá, joga Simples assim. E faz o que você tem para fazer. Não me interessa se você é novo, se você é moleque, se você tem nome ou não tem, eu quero que você entre lá e jogue. Eu peguei aquela oportunidade e falei, agora eu não saio mais do time. Eu vou dar meu melhor aqui, fazer o que tem para fazer e o negócio é não tomar gol e a gente tentar ganhar o jogo. E a gente conseguiu ganhar de 1-0 lá. Aí depois fomos jogar em Curitiba, ganhamos do Curitiba lá. E eu vim pro meu primeiro clássico na Vila contra o Palmeiras. Ali seria a confirmação se eu ia continuar ou não, porque a torcida vinha na dúvida, né? Que até então era 2 jogos com um time de menos expressão. E a gente acabou vencendo o Palmeiras na Vila Belmiro ali naquele jogo e foi um jogo que eu fui muito bem. E dali em diante eu me mantive titular até o final da temporada. Cara, mas o Mancini tava de sacanagem, né? Era pra estrear profissional, o Mancini falou, calma. Aí no Santos, cara, o Mancini, pô, Mancini, ó, o Eli, cara, Eli da cidade, pô, dava chance, meu. Eu Você chegou a trabalhar com ele em outro lugar, ou Eli, com o Mancini depois? Não, só tive a oportunidade ali no Paulista um pouco, né? De treinar com ele. E depois no Santos também ele pediu minha contratação. Entendo os motivos dele, porque tinha muito zagueiro para jogar e ele tem as prioridades dele. E sempre respeitei e respeito. Gosto muito do Mancini, do trabalho dele, da forma que ele conduz ali o dia a dia. Era questão de momento e oportunidade. Infelizmente com ele não aconteceu, mas o Vanderlei chegou, me deu uma chance e graças a Deus eu consegui dar sequência e ajudar o Santos ali naquela temporada. E aí a gente fala que o jogador às vezes... Semana passada, aliás, mandar um abraço pro Alex Reinaldo, que hoje joga no São Caetano. Semana passada teve conosco aqui, uma entrevista muito bacana, um cara pra lá de gente boa. E a gente estava falando o fato de que às vezes jogando num time pequeno conseguir ficar bastante tempo numa mesma equipe. E aí a gente vê aqui que você jogou no Paulista, foi para a Suíça, voltou para o Paulista, foi para o Santos. Do Santos aí você foi para o Brasiliense, para o Atlético Paranaense, São Caetano, Criciúma, no Botafogo de Ribeirão, o Água Santa. Quer dizer, você foi... A história do jogador, né, Eli? Você vai procurando... O time pequeno, às vezes, te dá um contrato de uma temporada, de um ano, de 6 meses, e aí você vai procurando achar uma estabilidade, e aí você precisa de jogar. Aí você pega um técnico, às vezes, que, olha, você tem 2, 3 zagueiros, não quer te dar uma oportunidade, vai te colocando só em umas situações emergenciais e não te dá sequência. Então, isso vai te fazendo... procurar o seu espaço em outros lugares, né? Por isso que o jogador acaba tendo que, por obrigação, rodar, porque precisa ter contrato, né? Então você tem aí passagens em alguns clubes. Desses clubes aí, como eu estou citando, o Atlético Paranaense, eu vou citar alguns maiores. Santos, Atlético Paranaense, por exemplo. O que você acha que pode ter sido fatores importantes para que você não tivesse mais oportunidades e se firmado por mais tempo em times de elite, podemos chamar assim? Então, no Santos aconteceu o seguinte, eu vinha jogando,
E próximo do fim da temporada, o Vanderlei me chamou e junto com o presidente, na época era o Marcelo, e eles falaram que ia exercer o poder de compra do Paulista, como tinha ido por empréstimo. Eles queriam fazer um contrato de 4 anos. E estava tudo acertado. Já estava tudo apalavrado e só ia esperar chegar o final do ano para poder assinar um novo contrato. Só que nesse meio termo aí, no final de ano, teve as eleições no Santos. E o Marcelo acabou perdendo a eleição, o Vanderlei saiu e o Santos me chamou para renovar para mais um ano o empréstimo. O presidente falou na época que não teria o dinheiro para pagar e que ele queria renovar por mais um ano. O Paulista não aceitava. O Paulista só aceitava me liberar se fosse para comprar. Porque já tinham conversado isso, já tinha chegado em valores. E o presidente falou que realmente naquele momento não seria viável e não poderia pagar. Ele queria mais um ano de empréstimo e na metade do ano compraria. E o Paulista bateu o pé e eu tinha um contrato longo com o Paulista ainda, né? E acabei voltando para Jundiaí. Joguei mais um Campeonato Paulista, 2011, 2010 e fui para o Atlético Paranaense emprestado, porque o Paulista já não tinha mais calendário. Então jogava o Campeonato Paulista, eles tentavam emprestar os jogadores que tinham contrato. E o Vanderlei tentou me levar para... Na época ele foi para o Atlético Mineiro, ele tentou fazer uma oferta para o Paulista também, mas o Paulista não aceitou, bateu o pé e não quis. E eu fui emprestado para o Atlético Paranaense. Lá no Atlético eu não tive muita oportunidade, não joguei muito, fiz alguns jogos só. Não tive a sequência que eu tive no Santos. E acabei voltando em 2011 de novo para o Paulista. Ali o meu contrato já estava perto do fim. E foi aonde o São Caetano veio com uma proposta, com um valor que o Paulista aceitou. E eu acabei indo para o São Caetano, fiz um contrato de 5 anos no São Caetano. E o São Caetano pagou o valor que o Paulista queria e ali se encerrava a minha história com o Paulista. Então aí você entra com dois problemas de fato, né? O primeiro, essa questão contratual, né? Nem sempre o jogador fica, quer dizer, na maioria das vezes ele fica refém de um contrato que, por melhor que seja num primeiro momento, às vezes você fala, poxa, eu tenho um contrato longo, isso me traz uma certa estabilidade, mas você fica refém de vou para onde me mandar. E o segundo é o principal de todos, né? Se não tiver uma sequência, em lugar nenhum vai conseguir jogar, né? É difícil assim, né? Eu ia... O que me deixou chateado na época com o Paulista foi o fato de não renovar o meu empréstimo. Poderia ter renovado, o Santos pagaria uma quantia pelo empréstimo, eu provavelmente continuaria jogando, e foi o ano que o Santos ganhou tudo, né? O Santos foi campeão paulista, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. O que o Paulista estava pedindo poderia ganhar muito mais. Demais, né, até. Poderia ter ganho muito mais, ficado com a porcentagem do meu passe. Foi mais questão de visão na época. O clube precisava de dinheiro e queria dinheiro imediato. E o Santos não tinha para dar. E infelizmente eu estava no meio disso daí e acabou não conseguindo dando sequência no clube onde eu vinha bem. Coisas que acontecem no meio do futebol, que não é o primeiro, são várias histórias, né, Eli? Infelizmente, o futebol tem dessa, né? Qual desses clubes, Criciúma, Botafogo, Água Santa, Sampaio, Sertãozinho, Ituano, dá para você escolher um onde você fala, cara, foi o meu melhor momento, assim, onde eu me senti mais feliz dentro e fora de campo, independente do tamanho do clube, tamanho da cidade, dá para você eleger um ou mais desses clubes que você diga assim, poxa, eu me senti feliz ali? Olha, todos os clubes onde eu passei, eu, graças a Deus, consegui ir bem, fazer um bom campeonato. Mas em Ribeirão foi um baita de um campeonato que eu fiz ali. Uma cidade boa para se viver. E a gente conseguiu chegar numas quartas de finais do Campeonato Paulista, caímos para o Palmeiras, jogando lá na Arena. Então, para mim, ali foi uma temporada, assim, o pouco que eu tive ali
Me chamou muita atenção o carinho da torcida com o clube, o pessoal realmente abraça ali. Lembrava muito o Paulista, não sei se por isso. Foi 2014? 2014. 2014 o Hudson jogou nesse time ou não? Não, o Hudson jogou uma temporada antes. Antes, né? Eu tive com o Hudson no Brasiliense. A gente estava no Brasiliense, jogamos a Série C lá no Brasiliense. Ah, tá. O Hudson esteve com a gente também já nos programas há uns 3 semanas. Logo que voltou o Fluminense aí contra o Volta Redonda, ele teve um papo com a gente aqui também, já é amigo já há algum tempo. E ele jogou no Botafogo antes de ir para o São Paulo. Em 2014 ele deve ter saído logo lá, né? Mas Botafogo de Ribeirão é uma equipe bacana também, não? Não é à toa que hoje estão jogando uma Série B de brasileiro, né? É uma equipe, é um time grande, né, no interior, que tem uma torcida que vai em massa. Então ali foi um dos lugares assim que eu me senti feliz de poder atuar e viver. Tem não vou citar o nome, mas um amigo meu jogou no Brasiliense e o presidente é Luiz Estevão. Ele chegava, foi tudo certinho lá, porque ele falou que com ele foi tudo certinho e era pagamento no dia. Como é que foi? Teve algum problema no Brasiliense? Nenhum. Nessa parte não tenho o que falar do clube. Tem uma baita de uma estrutura, um CT bom para treinar. E em questão financeira é em dia, é tudo correto. Por isso que é um clube que merecia estar num lugar melhor no cenário do futebol também. Olha, tem uma pergunta aqui do Vilmer Brandão, o Branco é um amigo nosso, está toda semana acompanhando aqui com a gente. Ele pergunta para você assim, se para o jogador é muito estressante essa coisa de ficar trocando muitas vezes de clube, principalmente com pouca idade. Como é que é essa sensação de como a gente falou, né? De repente você não ter a sequência, mas você tem que buscar um espaço e ter que trocar. Isso é muito estressante, é muito desgastante pro atleta? O problema é fazer mudança toda hora, né? Você muda de um clube para o outro, de uma cidade para outra, justamente porque o calendário não ajuda, né? Você pega na época eu fui pro Botafogo, era o Campeonato Paulista e depois você ia jogar, se você ficasse lá, jogar uma Copa Paulista. Tipo, você faz um bom Campeonato Paulista, provavelmente vai aparecer uma coisa melhor para você jogar uma Série B, uma Série A. Então, mais uma vez, você vai mudar de cidade. Então, a questão da mudança é justamente porque o clube não tem um calendário pro ano todo. Não joga um Campeonato Brasileiro de uma Série C, de uma Série B. Então, você é obrigado a ter essa mudança. Ou se não, continuar ali e fazer uma Copa Paulista e assim dar sequência. Mas muitos dos jogadores que fazem um Campeonato Paulista bom, dificilmente vai jogar uma Copa Paulista na sequência, né? Provavelmente vai estar jogando em uma Série B. Aí você imagina, vou supor aqui, digamos que você está em Ribeirão Preto, sai de lá do Campeonato Paulista, vai disputar um campeonato, uma Série B pelo Sampaio Correia lá em cima, daqui a pouco você desce para jogar no Sertãozinho, no Campeonato Paulista de novo. Não digo que tenha sido essa a sua trajetória, eu sei que você jogou nessas 3, por isso que eu estou citando. Mas é isso, né? Esse desgaste, porque não é nem sair de uma cidade vizinha e ir para outra aqui do lado. É exatamente você sair de uma distância dessa, essa mudança também desgasta, né? É complicado, ainda mais para o cara que tem família, tem filho, leva coisa aqui, leva coisa de lá, aí deixa um pouco de coisa na cidade, escola. Então para o jogador é muito difícil, cara. O jogador, ainda mais o cara que joga num clube considerado clube pequeno, que tem que estar toda hora, joga um paulista de uma Série A e daqui a pouco, como você disse, vai jogar uma Série B lá no Sampaio, aí depois volta para jogar um Campeonato Paulista ou vai jogar um Campeonato Carioca. Então essa mudança aí realmente desgasta, estressa o jogador, porque é claro, a gente queria dar sequência, seguir, fazer uma carreira no Paulista. A gente tinha o calendário, era o Campeonato Paulista e a Série B. Acho que o Júlio caiu.
Ô, Eli, por isso que eu vou nessa linha. Acho que tem que continuar na Índia mesmo, fazer história, porque, cara, eu conversando, sim, você já me conhece há algum tempo, então tem bate-papo com um ou outro, conheço alguns jogadores. Eu falo até do Alexandre Negri, o Xandeco, que é de Jundiaí, começou na ponte. Cara, ele foi fazer história no Chipre, chegou até na seleção do Chipre, então acho que tem que fazer história mesmo na Índia e, infelizmente, o futebol brasileiro é desse jeito que você está falando, fica aqui, vai ali, e hoje com a família e filha não dá para ficar mudando assim, né, Eli? É claro que, como um brasileiro, eu queria fazer carreira aqui, fazer história aqui no Brasil, num clube, mas infelizmente eu não tive essa chance, essa sequência que eu precisava. E me encontrei lá na Índia, e é um lugar onde o pessoal gosta, o clube gosta muito de mim, da minha família, e se eu puder ficar lá e encerrar lá, eu não vejo problema nenhum por ser Índia, né? O pessoal fala, pô, mas vai jogar futebol lá na Índia. Pô, cara, você tem que estar num lugar onde você está feliz, não interessa se é na Índia, se é no Corinthians, se é no São Paulo, você tem que estar feliz onde você está. Às vezes eu estaria no Santos e não ia estar feliz. É Então, o que a gente estava falando agora há pouco dos clubes, como eu te perguntei da lista aí, qual você se sentiu feliz? Você se sentiu feliz em todos eles, e sendo na Índia ou no Ji-Paraná, lá em Rondônia, se tiver feliz e pagando, principalmente, né, isso aí que é o que importa. E mais, né, Dinei? Provavelmente deve estar em dólar, e se tiver em dólar com a cotação do jeito que está hoje... Pode pedir para explodir, né? Ele vai explodir no dólar. Para nós não, mas para ele eu acho que deve estar valendo a pena. Ele tem uma cobrança aqui, cara, que só vou contar, viu? Diz que tem um negócio de uma bicicleta aí, que vocês foram treinar quando era criança aí, que você deu de frente com a moto aí, que você tá devendo uma bicicleta aí, só para te lembrar da história da bicicleta aí, viu? É intriga do pessoal. Né? A gente era moleque novo ainda, tava indo treinar, fazer um treino lá na escolinha. Tava eu, um amigo meu, o Buiú, mandar um abraço para ele, que deve estar assistindo aí com a gente. E eu tava no piloto, cara. E a moto parou bem no meio da rua. Eu não sabia se eu ia para a direita ou para a esquerda. Falei, vou no meio. Aí o cara da moto parou bem no meio. Bem cheio na moto. Arrebentei com a bicicleta dele. Tô devendo uma bicicleta pro Buiú ainda. Vida, hein? Pra gente falar chegando aqui praticamente no fim aqui dessa sequência de times, Sertãozinho foi 2017, o Lucas já ainda jogava, você pegou o Lucas lá, já estava na comissão técnica, você chegou a ter contato com o Lucas ou não? O Luquinha já era da comissão, né? Já não jogava, era só no rachão mesmo que ele tentava fazer alguma coisinha, mas já não era mais aquele Luquinha não era mais aquele Luquinha do Paulista. Mas é um cara excepcional, muita gente boa, tá louco. Me recebeu de braços abertos lá ele, depois chegou o Dema também já tava na comissão junto com o Serrão. Então ali tava em casa ali. Sertãozinho também, eu já vi ali que teve um jogo, você já colocando ali para tentar a classificação, já a frase vou deixar a vida aqui, né? Acho que para subir dá 3-2, acho que não deu para subir, mas é mais ou menos, esse é o seu estilo de jogo, né? Ele não tem jogo que não deixa, que fique sobrando alguma coisa para a próxima, tudo que tiver de gás vai ficar dentro do campo, né? Eu sempre fui assim, nunca fui um cara muito técnico, muita qualidade, que nem o meu irmão o Rodrigo, que também é zagueiro, tem. O meu negócio sempre foi na raça, muita luta, muita entrega. Então, toda vez que eu entro em campo ou num treinamento, eu procuro deixar tudo ali, porque eu não sei se amanhã eu vou ter outra oportunidade de fazer de novo, né? Então, eu procuro fazer bem feito o que eu consigo fazer. Eu tá deixando passar essa mensagem aqui, mas também vai ser oportuno agora.
Na verdade, caiu de novo o Júlio, que é o Vinícius Pontes, que é o comandante do Metropolitano, uma equipe que de Jundiaí viu ele, que tá começando, e ele tá falando que você parece lutador de UFC, cara, que dá até medo. Às vezes você pega um moleque, com essa força que você tá, você sabe que tem molecada que tem medo também, né, Eli? Tem os atentados, mas tem um que tem que botar respeito, né? Voltei, ó. Eu mesmo me autodesconectando aqui da... Você viu aí, né? Já passei para ele, já. Você viu, né? O Vinícius Corneteiro aqui, dizendo que ele parece um lutador de UFC. Já intimida o atacante com essa cara aí? 1,89 m, é isso, de altura? 1,89 m. Você Pois tem que se impor ali dentro, né, cara? Tem que... de cara já se impor, porque se o cara chegar e ver que vai ser fácil, aí vai ser complicado mudar a história durante o jogo. Então é na primeira bola, no primeiro lance, é bola, é jogador, é tudo que tiver para frente, a gente pega para o cara já entender que ali vai ser difícil para ele. Eu acho que a minha conexão caiu e, se não me engano, você tocou no nome do Rodrigo. Eu acho que essa também é a hora oportuna para eu perguntar. Você falou isso mesmo, do Rodrigo, que também é zagueiro, né? Rodrigo, Bruno e Eli. Tem mais algum? Porque esse DNA aí é bom, hein, cara? Não, é só esses dois feras aí que Porque, tem. Por que eu tô puxando? O Rodrigo é zagueiro, você é zagueiro, o Bruno é meia. O Rodrigo e o Bruno jogam juntos no comercial, né? Eu queria saber o seguinte. Primeiro, a pergunta do Carlinho também lá atrás. Você se inspirou em quem quando era criança? Você era atacante? Você era meia? Você sempre foi zagueiro? Quis ser goleiro? Quando você era criança, quem que você olhava na TV e falava, pô, um dia eu quero ser igual, cara, eu quero ser zagueiro? Como é que era a sua... em quem você se espelhava quando você era criança? Então, eu cheguei no Paulista como lateral direito. Eu era muito magro, muito rápido, leve. Você era o Marcelo Xavier, né? Seco, magrelo. Eu era o Marcelo Xavier. E cheguei como lateral e, se eu não me engano, foi com o Palinha. O Palinha me botou no sachão. Às vezes eu gostava de jogar de zagueiro. Aí ele falou, você vai começar a treinar de zagueiro, para se adaptar como zagueiro, porque você é grande e vamos testar. E ali eu fiquei, não voltei mais para lateral. Mas você não tinha um assim que você, por exemplo, você jogava de lateral, então, mas você jogava de lateral porque você queria ser jogador, atleta, não que você olhava assim, eu queria ser igual o Cafu, queria ser igual o Gilberto. O Cafu, você olhava e falava, você queria ser igual o Cafu. Eu gostava muito do Cafu, porque eu via a força que ele tinha, aquela vontade, e eu me inspirava nele. Tanto que depois que eu fui para zagueiro, eu já comecei a gostar eu gostava muito do Maldini, do Nesta, eu gostava de ver o jeito dele jogar, gostava da força de vontade do Materazzi, do Lugano. O Lugano era um cara raçudo que se entregava ali jogando, então eu fui olhando esses caras. O Lugano não trocava nem camisa depois do jogo, que era para não criar intimidade, que era para ter que... Então, mas a minha pergunta sobre em quem você se espelhava, que era para transmitir essa informação para o Rodrigo. O Rodrigo se inspirava em você, porque ele já vem na sequência, ele olhava e vê você como uma trajetória, ou ele também já olhava outros? Como é que você vê o seu irmão nessa sequência? Cara, o Rodrigo... Por ser zagueiro também, eu digo. Então, ele é quietão, o Rodrigo ele é quieto, ele é fechado, ele não é muito de conversar, de falar o que ele está sentindo, o que ele pensa. Mas ele me tem como exemplo, porque sou o irmão mais velho e ele sabe como foi difícil chegar no Paulista, ele viu tudo que eu passei, às vezes sendo rejeitado num clube aqui, num clube ali, não dava certo. E ele também saiu muito novo de casa, com 11 anos ele foi pro Cruzeiro. Então ele teve mais tempo na base do que eu. Então ele sabe tanto que é difícil. E ele me vê como exemplo pela força de vontade que eu tenho de querer vencer, de querer chegar. E
E tenho certeza que apesar dele ser um cara quieto, ele tem tudo para despontar ainda, né? É o que eu sempre falo para ele. Depende dele e do Bruno, não depende de ninguém. É só eles. O Rodrigo tá com quantos anos hoje? O Rodrigo tá com 27. Ainda tem mais uns 4. Tá bom, diferença de 4 anos tem lenha ainda para frente. Você também tem, obviamente, mas a pergunta minha em relação a ele é para ver se os dois como zagueiros, se ele tem você, por ser irmão, por saber as dificuldades, principalmente que você já enfrentou, e pela qualidade, obviamente, que você também tem, para ver se acaba sendo como referência também. Diga, Ednei. O Rodrigo, ele, na verdade, cara, vocês chegaram a jogar junto, né? Ele aqui, pegaram uma temporada. Uhum, e o Rodrigo, cara, o gol dele tá na história do clube, né? Foi um gol nos acréscimos contra o Red Bull, título da Copa Paulista. Cara, muita gente lembra do Rodrigo com o gol do título. Eu Rodrigo... posso falar essa daí, Ednei e Eli? Hoje eu tô aqui do lado de cá como radialista, tenho a rádio, mas nesse dia aí, eu tava lá na arquibancada, atrás do gol, vibrando. E você sabe quem que era o zagueiro adversário, o Ednei? O Eduardo Praz, meu amigo. Subiu com ele de cabeça, não achou nada. Eduardo Praz jogava no Red Bull. O Ellison volante também. O Ellison volante, meu amigo do Red Bull também. Hoje joga Nosso amador amigo do Red Bull não acharam nada com ele. Só deu o Rodrigo ali na testada, cara. O Rodrigo, já tinha saído nessa Copa Paulista, né? Eu tava no Santos. Tava concentrado lá. A gente ia jogar no... Não sei se a gente ia jogar ou já tinha jogado. Eu sei que eu tava concentrado. Manhã, né? Eu ia jogar. Eu tava concentrado e ia assistindo o jogo. Então foi um jogo aí. O que foi pra você isso aí, ele ver seu irmão? Porque ele também ficou todo desesperado, não sabia nem comemorar. Zagueiro comemorar já não é fácil. Não fala assim não, que o Eli, eu tava vendo os vídeos ali, o Eli tem uns gols aí, viu? O Eli é mais goleador. E o que você sentiu naquele momento no seu irmão, cara? Cara, é emocionante, né? Cara, eu tava assistindo, como eu te falei, tava concentrado lá com o pessoal assistindo o jogo e você vê ele fazer um gol de título, um gol que entrou para a história do clube. Eu sei também das lutas, o tanto que foi difícil para ele no começo. Para mim é uma sensação, uma alegria que não tem nem como descrever. Fiquei muito feliz por ele ali naquele momento. E ele fez um baita de um campeonato, se eu não me engano, nessa Copa Paulista ele fez 5, 6 gols com o Fernando Diniz. Eu não sei se foi nessa, se foi na outra. Foi nessa. Não, foi na outra, daí foi criado novamente. A segunda, foi nessa primeira com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tinha ganho com o Votorati e depois ganhou com o Paulista. Então é um fundamento que ele é muito forte, né? Na bola parada, o Rodrigo tem um tempo de bola que é até bonito de ver os gols que ele faz. Eu já acompanhei outros gols que ele fez, mas eu tenho certeza que para ele, para a carreira dele, esse daí ficou marcado e vai ser para sempre, né? Fazer um gol de título assim no último minuto. O Vinícius fala aqui 3 zagueiros na família, mas o Bruno é meia, né? Só. Isso, o Bruno só é o que dá a qualidade, né? O Bruno é destro ou é canhoto? O Bruno é destro. É destro, mas é bom também. Já jogou contra eles, porque a favor, beleza, mas e contra? Você já jogou contra um deles? Na A2, eu iria jogar contra. Tava no Sertãozinho e eles estavam no Capivariano, se eu não me engano. Mas nesse jogo eu fiquei de fora. Tava suspenso e acabei não jogando. Mas ia jogar contra o Bruno. O Bruno tava nesse jogo aí. Pô, meia então, se precisar dar uma chegadinha. Tava louco pra jogar, pra sentar a botina nele. E esse é o diferente, né? Esse é da qualidade, né, Eli? O Bruno, eu lembro da base do Paulista, todo mundo falava Eli, Rodrigo, mas o da qualidade, o craque sempre era o Bruno, todo mundo falava isso. Olha aí a estatística, ó, 6 gols ele fez, o Gabriel tá dizendo pra gente aqui, foi vice-artilheiro do time, e o Hernani, o brocador, tava aqui na época, fez 8 gols, foi o artilheiro. Pô, vice, tá bom, né? Porra, zagueiro artilheiro, né?
Bom demais. Bom, diga. Respondendo a pergunta sobre o Bruno é um jogador aí com muita qualidade, né? Não é à toa que chegou na seleção brasileira. É que eu falo e repito para ele todo dia que a gente se fala que hoje ele já esteve lá, hoje ele está ali no comercial e ele sabe, já está ciente que tudo depende dele para voltar no nível que ele conseguiu chegar, porque ele sabe como chegar. Então o cara não esquece, não desaprende. É questão de oportunidade, de momento, e eu sempre falo para ele, pro Rodrigo, que a hora deles também vai chegar e com certeza vai voltar num time grande ainda. O Bruno do Paulista foi o Palmeiras, né, ele? Ele saiu do Paulista pro Palmeiras. Teve o Inter também no Sub-20, se não me engano, teve o Rodrigo foi pro Grêmio. Então, assim, é questão da oportunidade mesmo. Daqui a pouco aparece uma portinha aí, e aí, se tiver... Mas, de novo, é o que a gente fala, né? Se tiver uma oportunidade, mas der uma sequenciazinha de nada, conseguir mostrar o potencial que tem, aí pode chegar. Bom, seus objetivos daí para frente... você disse que está em vias de assinar mais uma temporada lá na Índia. Como é que está esse contrato? É de 1 ano só, uma temporada? Você tem perspectiva de assinar por mais do que uma temporada? Como é que está a negociação para a sequência da carreira? Então, o maior problema agora é o vírus, né? Que eles não sabem quando vai começar, as datas certas de começar, como que vai ser. Eles até estão vendo de colocar todos os times em 2 cidades para não ter que ficar viajando, aeroporto da hora. A gente vinha conversando para fazer um contrato mais longo. O clube queria e eu também estava afim. Mas agora que isso daí que a gente não sabe como vai ficar, eu estou conversando para essa temporada, para renovar para mais uma temporada, ou talvez 2. Ainda não sei. Estou dependendo deles agora lá de se decidir e ver o que vai ser feito. Eu acho que essa semana ou semana que vem devo acertar alguma coisa aí para talvez novembro comece o campeonato. Provavelmente a gente deva viajar final de setembro. Então atrasou tudo, tá tudo muito enrolado, tudo parado lá na Índia, né? O pessoal os números, os casos vêm aumentando bastante porque é muita gente e poucas condições, poucos hospitais, e então eles decidiram por fechar tudo para tentar salvar o maior número de vidas possível. Né? Algum time brasileiro que procurou, ele ou você também nem se atentou a isso? Cara, aqui no Brasil, antes da pandemia até teve alguma sondagem, algum pessoal ligando, mas depois disso daí também aqui no Brasil já tá uma indecisão, não sabe se vai ter, se vai conseguir controlar o vírus. Os clubes também financeiramente foram muito afetados, né? Então não sabe se vai conseguir arcar com aquilo que prometer. Então ficou meio complicado agora de voltar para o Brasil. É que eu sempre falei para minha esposa, se tivesse uma oportunidade de voltar num clube bom, num lugar que a gente sabe que vai dar um respaldo legal para mim e para minha família, voltaria, mas a princípio o pensamento é dar continuidade lá na Índia. Que é o mais provável, né? Pelo que você está falando, tudo se encaminha para renovar o contrato e voltar para lá, mesmo que seja, você vai lá, agosto, setembro, outubro, que seja, quer dizer, dá essa estabilizada nessa questão da pandemia, mas a tendência é que volte para lá mesmo, né? Tem tudo para renovar lá e continuar, a não ser que apareça uma outra proposta agora que os mercados estão voltando, os clubes estão voltando. O pessoal tem que ver financeiramente o que vai poder fazer em relação à contratação. E agora é esperar. Essa pandemia aí pegou todo mundo de surpresa e afetou muita gente e com certeza vai demorar um pouquinho para voltar ao que era antes, né? Ô, Júlio, eu preciso mandar um beijo, cara. Meu sobrinho, o meu afilhado tá me cobrando aqui, que toda segunda-feira acompanha a gente, que gosta de acompanhar o programa. O moleque tá virando
um boleiro. O João, um beijo pro João e pro Pedro acompanhando a gente, tá aí, ó. Aí, tá aí, ó. O Pedro mandou. Então, se eu não mando esse beijo aí, eu tô toda hora me cobrando aqui no WhatsApp, cara. Beijão, João, beijão pro Pedro. É isso aí. Abraço dado, não pode deixar de mandar. Eli, deixa eu fazer uma pergunta. Essa pergunta é do meu filho, ele fica me cobrando para eu fazer. Na verdade, era para fazer já para alguns convidados passados, e no fim a gente vai passando aqui vários assuntos e a gente vai deixando porque embola muita coisa. Eu queria saber de você o seguinte: 4 meses já sem atividade. Por mais que você diga para mim que está treinando, quer dizer, a sua temporada acabou. É diferente de muitos que estão com que a temporada foi interrompida e aí tiveram que treinar por conta, com auxílio dos preparadores físicos e tal. Mas assim, no final das contas são 4 meses. É diferente de quando você fica 30 dias de férias, né? Mas 4 meses parado. Agora você está falando para mim que talvez ainda fique agora agosto, talvez setembro, a gente está falando em basicamente 6 meses sem atividade. Quando você voltar lá para a Índia, supondo que você volte para lá, volta o seu campeonato, o que você vai sentir mais dificuldade? Parte física ou técnica? Os jogos eles ficarão mais difíceis fisicamente ou tecnicamente? Como é que você vê a retomada dos jogos? Dificulta mais física ou tecnicamente? Cara, o que vai pegar mais vai ser a parte física, né? Porque a técnica, o cara é do jogador, ele já tem aquilo ali. É claro que ele se aprimora todo dia você treina, todo dia contato com bola. E agora que 4 meses em casa já, que as coisas estavam tudo fechadas, tá voltando agora, academia, você poder fazer um treino na rua, ir num campo, bater uma bola, que nem eu tô aqui 4 meses, se eu tive contato com a bola 3, 4 vezes, foi muito. Eu tô mais tentando manter a parte física, a parte de força, né, para não deixar zerar tudo, né. Mas eu acho que a parte física vai pesar muito, não só para mim que vai voltar, mas para todos os jogadores, né? Porque você ficar 30 dias parados, você perde tudo que você fez durante o ano. Uhum. Então, praticamente você zera o corpo, você tipo reseta o teu corpo, e aí você tem que dar aquele choque de novo, aquela realidade dos treinos pesados todo dia. E na sequência, que nem lá a gente vai começar a temporada, então a gente vai ter tempo de se preparar, de ter contato com a bola, não vai chegar tão assim zerado que nem vai ser a volta do Campeonato Paulista, que o jogador ficou parado, agora está treinando e vai ter que ser um jogo atrás do outro e não vai ter tempo de se preparar. Nisso daí que vai ter muita lesão, como estava tendo lá na Europa, né? No começo lá muitos clubes, né? O jogador não aguenta. E eu acho que a parte física pesa mais do que a parte técnica, né? Porque isso aí é do jogador e no dia a dia, no contato com a bola ali, isso daí volta rápido. A memória da gente é rápida, né, em relação a isso daí. Eu acompanhei alguns depoimentos de alguns preparadores físicos, um no Palmeiras, um no Corinthians, semana passada. Me falhou os nomes dos preparadores, mas eles comentando que, por exemplo, 30 dias quando o jogador fica de férias, ele perde. Bom, quando é férias é uma coisa, mas nesse caso dessa pandemia, não foi nem a questão de resistência do jogador, a questão aeróbica, pulmonar, não é nem essa a questão, mas a questão maior é a de força mesmo, a explosão, a força de resposta, né, de movimentação, que isso é o que mais prejudica, né, a musculatura acaba sofrendo, então você precisaria de mais tempo para recuperar essa força muscular, né, eu acho que esse aí é onde, quando você voltar à atividade, é o que vai mais sofrer, mais do que a parte técnica, né, no final das contas, então é isso aí. É porque você precisa de uma academia, você precisa dos aparelhos para você fazer o trabalho de força, para ter aquela resistência, né? E como fechou tudo, não pode ter contato com nada. O jogador vai perder, vai zerar.
por mais que você treine em casa, que o pessoal faça os exercícios, não é a mesma coisa do você fazer um exercício com peso, né? É claro que quem tem em casa tá conseguindo se virar com o que tem. Mas é o que vai atrapalhar bastante o futebol aí, que possa vir ter bastante lesão, é o fator físico do jogador. E tem a coisa do puxa-fila também, né? Quando você está dentro do clube com os outros atletas, dá mais inspiração para treinar, né? Bom, Eli, chegamos ao fim aqui do nosso papo de hoje. Quero te agradecer muito pelo tempo, pela dedicação aí conosco. Foi um prazer tê-lo aqui no programa Sport Show desta segunda-feira e tenho certeza que os nossos internautas curtiram bastante conhecer um pouco do Eli Sabiá, atleta, pessoa também, contando a sua experiência, a sua cultura vinda, extraída aí de morar fora, contando um pouco da sua história. Quero te agradecer demais por participar conosco nesta segunda-feira, Eli. Eu que te agradeço, Júlio, pelo convite, por abrir o espaço aí para poder falar um pouquinho. Agradecer também o Ednei aí, fazia tempo que eu não via ele, não conversava com ele. Para mim foi um prazer e sempre que precisar, quiser bater um papo aí, estou à disposição. E aproveitar teu espaço aí, que tem um amigo meu aqui também que está mandando mensagem toda hora aqui, que manda um abraço para ele. O Thiago lá de Vargem Grande, que me acompanha aí, que está sempre comigo, com a minha família. Mandar um abraço para ele, para a esposa dele, a Carol, para o filhinho dele lá, o Heitor. E para minha família que tá lá em Mogi, que eu estava com eles até há pouco tempo, né? Estive lá em Mogi. Mandar um abraço para meu pai, para minha mãe e para meus irmãos lá que estão em casa assistindo, acompanhando a gente. Legal, obrigado aí então também para a família, pai, mãe, irmãos aí, sempre é um prazer tê-lo conosco. Obrigado também pro Gabriel Goto acompanhando a gente aí. Uma hora vai ser você, hein, Gabriel, participar conosco aqui numa resenha, um bate-papo. Tem história, hein? Esse eu imagino que deve ter. Deve ter essa história da hipnose aí, ele vai ter que contar com mais detalhes aí depois também. Mário Rocha de Fernandópolis também, viu? Ele vai contar a história de Fernandópolis. Já vai ter história também. Abraços pro Vinícius Pontes, o diretor do Metropolitano Jundiaí, o Mário Rocha, o Expedito Santos, Iris Marlene Pereira, o seu amigo da bike lá, né? O Vilmer Brandão, o Roque Silva, o Carlinhos Cabral, Jefferson Moraes, o José Luiz, galera que está sempre ligado conosco aqui no programa Sport Show toda segunda-feira. Lembrando que quarta-feira a bola volta a rolar pelo Campeonato Paulista. Na quinta-feira, São Paulo e Red Bull Brasil. E você acompanha conosco aqui no programa, na Rádio Esportes Mais. Eu, Júlio Cabral, Ednei Andreotti e Carlinhos Cabral vamos fazer a transmissão dessa partida. Eli, obrigado então. Foi um prazer tê-lo conosco. Desejo para você uma próxima temporada na Índia, ou se eventualmente as coisas mudarem de caminho para qualquer que seja outro lugar, nós vamos te acompanhar. E desejo muita sorte para você, saúde, abraço na família aí, que Deus te acompanhe, tá bom? Obrigado, foi um prazer tê-lo conosco. Valeu, Júlio, eu que agradeço aí, sucesso no teu programa, tenho certeza que é daí para cima, só coisas boas, você é um cara do bem, um cara de gente boa, e junto com o Ednei aí é só sucesso. Agradeço a oportunidade, o espaço, e com certeza se eu for para o outro lado ou qualquer outra coisa que venha acontecer, a gente vai estar em contato aí, a gente vai se falando e eu te informo. Já vai passando aí, a gente já vai divulgando para todo mundo aí. Ednei, grande abraço, até quinta, hein? Julião, um abraço. Eli, legal te ver de novo, cara. Fico feliz. Manda um abraço pro Rodrigo, também tem tempo. O Bruno eu não acompanhei muito mais da base, mas o Rodrigo, você manda um abraço quando eu falar com ele. Cara, e torço, eu vou falar de coração, cara, torço para que você fique na Índia, vire ídolo, já tá caminhando para ser o ídolo, e chegue nessa seleção, cara. Para mim não importa qual será a seleção, e que o cara jogou em seleção, tem história ali, você já tem uma história, tô torcendo para isso, cara. Sucesso, cara, é que eu falo, boa sorte não dá para desejar, porque sorte você tem que buscar, sucesso, competência você tem, viu, Eli?
isso que eu falo que você vai chegar. Abraço, meu amigo, legal te ver de novo. Muito sucesso, cara. Obrigado pelas palavras aí, Dinei. Fico feliz e tenho certeza que vai ser sucesso para todos nós. É seguir trabalhando, que para quem trabalha a sorte anda junto. Então é trabalhar todo dia e buscar sempre o melhor. Um abração, feliz em te ver novamente. Valeu, parceiro. Valeu, tamo É junto. isso aí, então. Para todos que acompanham a Rádio Esportes Mais, só lembrando, próxima quinta-feira, o programa de Esporte Show volta com São Paulo e Red Bull pelo Campeonato Paulista. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus. Você já sabe, Rádio Esportes Mais é a sua voz na web. Tchau. Valeu.